Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, assalamu alaikum. Mais um programa, a Ressala Podcast, aqui dos nossos estúdios em São Paulo, hoje com dois convidados muito queridos, muito especiais, Diana Emídio e Lucas Siqueira. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado por atenderem o nosso pedido, nosso convite, vierem lá do litoral para cá, saírem cedo, pegarem trânsito no começo da semana. Isso para a gente é muito gratificante. Agradecemos essa consideração. Muito obrigado. E hoje a gente vai ter um papo sobre a carreira de vocês, os trabalhos que vocês vêm em desenvolvimento, as viagens, né? Vocês vêm viajando pouco, né? Parece, né? E aí a gente quer trazer essa experiência para o nosso público. A Diana, ela é artista, certo? Sim. Você pinta, você expressa algo nas telas. Sim. Eu quero saber como é que isso começou, o seu amor pela pintura, esse trabalho. Bom, eu quero agradecer o convite, né? E confesso que eu tô nervosa, Não, primeira vez que fica eu sou tranquilo. entrevistada. E, bom, sobre as telas, eu comecei a pintar quando eu estava grávida da minha filha Uhum. caçula, que hoje tem 13 anos. E eu queria muito ter uma menina. Então eu comecei a pintar mulheres. E desde lá, eu não parei mais. E foi assim que eu comecei. Que legal. Então isso era uma coisa que, assim, saiu de uma grande necessidade que você tinha para expressar o quanto você desejava ter uma menina. Sim, E não tem nada melhor do que seu primeiro filho ser menina, sabia? Eu tenho é, duas meninas, é uma coisa gratificante. Melhor coisa do mundo. é, Menina, primeiro filho menina é uma coisa que ninguém consegue, é, enfim, falar o quanto é gratificante. Né, Lucas? Eu compartilho disso, porque embora a Di tenha dois meninos, eu sou padrasto de dois, mas Sim, minha única filha é menina. sim. Então, não sei como é a experiência inversa, mas é demais. Não, menina, ela tem ali todo aquele. Menina, assim, tem o carinho, né? sim, É é mais diferente. amorosa, é É diferente do. diferente. Menino é mais, né, mais brincalhão, mais duro, né? É, É isso aí. E aí você começou a pintar sim, e foi indo, foi, não parei não mais. parou Não mais. parei mais. Tem alguma estimativa de quantos quadros, Ah, quantas não, pinturas? muitas. Mais ou A menos. minha casa é cheia, eu não faço a menor ideia. Porque eu Uma. pinto todo dia, né? Então você Sim, põe aí 13 anos de pintura diária. que É legal. muita coisa Como é que mesmo. funciona quando a gente quer pintar, assim, para quem não sabe? A gente imagina que aquela tela lá, enfim, a pessoa chega e vai pintando, passando o pincel e as cores. Como é que Sim, funciona? no meu caso, eu costumo buscar as ideias e as inspirações nas minhas viagens, no meu cotidiano, no mundo ao redor, na política atual, porque tem um pouco de política nas minhas telas também. Então, eu busco imagens, né, ideias, junto tudo e passo para a tela, desenho primeiro e depois eu vou desenvolvendo a Vai parte. aperfeiçoando, vai melhorando, É, né? é isso, É mais ou só menos você. isso. É isso aí, que legal. E a gente, você falou de política, né? Uhum. A arte, ela tá, na verdade, em todos os lugares, Sim, né? sim, Especialmente na política. Ela deve ser a tradução de uma visão política, exatamente. Eu certo? acredito que sim. Eu acho Sim, que a arte, sem ter esse braço político, eu acho que não é arte, sim, né? sim. A minha humilde opinião, né? Sim, não, mas você está certa, porque e tem que ser uma imagem verídica da política, Certo, né? certo. Tanto atual quanto a política antiga, né? História A história, né? também. Então, eu acho que as minhas telas têm um pouco disso também, não só da atualidade, como da parte histórica
Eu acho que eu não conseguiria fazer separado. Sei, Assim. não, tem que ser. E recentemente a resistência esteve bem presente nos seus trabalhos, né? Olha, eu costumo falar que as viagens estão sempre ligadas com as telas. Quando as pessoas vão no meu estúdio, elas falam, nossa, que lugar diferente, que fisionomia diferente quando eu pinto rostos, né? E depois que a gente foi para a Palestina, por exemplo, ela entrou muito dentro dessa parte artística das telas, né? Que legal. Então, entrou essa parte política. Vocês visitaram a Palestina que ano? Desculpa. 2023. Não, 23. Poucos meses antes da atual fase do Nossa. genocídio. E já estava. Diz Todos os sinais já estavam Sim, ali. sim. O que vocês viram lá? Vocês andaram dentro da. Me fala um pouco, agora eu fiquei curioso, né? A gente. Bom, da minha parte, ele já vinha me alertando que, olha, não vai ser como aqui na Turquia, porque a gente estava na Turquia antes. Sim. E ele já vinha trabalhando com o livro da Palestina, com os palestinos já há anos. E eu estava ali meio que nos bastidores, né? Conhecendo mais a história da Palestina. Só que nada te prepara para o que você vê quando você vai para a Palestina. Então, quando a gente chegou em Jerusalém. E a gente ia ficar na casa de uma amiga na Palestina, em Ramala. Só que a gente chegou à noite, então a gente pegou um hotel lá, inclusive o hotel era de uns caras... Super sionista, né? Além de sionista, super sionista. E aí, assim, Nossa. a gente já teve... Eu já tive uma impressão bem ruim, assim, porque a gente chegou, deixou as bolsas, e eu queria conhecer Jerusalém à noite, porque a gente que viaja bastante, sabe que tem horários nesses lugares super turísticos que é mais vazio, não tem muita gente. E para mim foi já uma experiência ruim, assim, porque eu achei muito bonito, só que eu achei um clima muito ruim, né? Não tinha turista nenhum na rua. Pesado. Eu nunca vi um lugar à noite turístico que não tem turista Vazio, na rua. sim. Não era tão tarde, né? Tinha lá uma galera de lá mesmo, os judeus e tal, e andando nas vielas, e não tinha turista. E eu falei para ele, nossa, não tem nenhum turista. Mas era por conta de uma insegurança? Era por conta de quê, mais ou menos? A sensação ruim? Sensação. Eu acho que por causa justamente dessa diferença de tudo que eu já tinha visto no mundo, assim, de não ter ninguém, não ter... Não por ser só pessoas locais, mas por ter uma sensação, um lugar estranho mesmo. E aí, assim, a gente teve uma mudança muito brusca, porque no dia seguinte a gente atravessou para Ramala. Tá. E assim, eu vou te falar a verdade, eu não fui, eu viajo com um peito aberto, sem ideias pré-concebidas e tal. Então, assim, quando eu falo que aquela parte de Jerusalém foi estranha mesmo, é mais por causa de não ter pessoas na rua, né? De ser tão... De ter uma atmosfera meio... Não ter uma interação, a pessoa não interage lá com exatamente. outras pessoas. Porque o que deixa um turista confortável é quando chega lá e vê que tem turista, tem pessoas, ele vai entender que Você recebe olhares de cumprimento, exatamente, né? Mesmo que você os não seja cumprimentado. Tal. Exatamente. É exatamente isso que você falou. Não tinha. Na verdade, tinha olhares meio de repressão. Então, o que você está fazendo aqui? Exatamente. Eu falei para ele. E ele falou, é assim. Eu falei, mas... Ou seja, a gente percebe que parece que é uma abertura falsa para dizer que, olha, a gente está aberto, sejam todos muito bem-vindos, não sei o quê, só que quando a pessoa chega lá, vê que os corações não estão abertos. Não. Né? E quem teve experiência de viajar para outros lugares e depois ir para, vou dizer, entre aspas, Israel, você vê uma diferença gritante. Porque em nenhum lugar do mundo a gente foi mal recebido. E lá você se sente incomodado
ninguém fala assim, ó, não é para você estar aqui, mas você sente que sim. Tudo empurra, né, para esse. Tudo Sim, empurra para isso. sim. E é assim, parece que é uma vigilância, parece que, tipo assim, você não é convidado a É estar ali. muito É desconfortável. horrível. É muito desconfortável. E quando a gente mudou para o lado palestino, aí eu falei para ele: Meu, como pode? Porque a receptividade que eles têm lá com os Sim. turistas é a das. Ai, eu só fico arrepiada. Sim. É a das mais Totalmente fortes. diferente, sim. E a gente conhece a Tailândia, que eles são muito receptivos, a Índia, o México, países que têm essa cultura, como o Brasil tem, de Sim. receber bem seus turistas. A Palestina as pessoas paravam assim para cumprimentar, Sim. perguntar de onde nós somos, né? Então, essa mudança, assim, mesmo que tenha sido pouco, aquele momento que eu tive ali em Jerusalém, é muito forte. É muito forte. Então, aí nós fomos recebidos pela Ruaida, Aí ficaram lá na casa. ficamos na Quantos casa dias dela. vocês ficaram lá, mais ou menos? Acho que a gente ficou uns 20 dias, mais ou menos. Sim. Uns 20 dias. A gente ia com outro amigo nosso palestino, Tá. que ele é da mesma cidade ali também. E só que teve um imprevisto, ele mora aqui no Brasil, teve um imprevisto, ele não conseguiu ir. Aí a gente acabou ficando com a Ruaida, não, vocês vão ficar aqui em casa, não vai ficar em hotel, nada, vocês vão ficar aqui com a gente. Sim. E foi assim, é E foi impressionante. 20 dias na casa dela. Foram 20 dias. Onde é que vocês foram? Para quais cidades? Até A onde gente vocês... viajou pouco dentro do território palestino, porque logo que a gente chegou, a gente saiu uns 2, 3 dias, a gente foi. Não lembro exatamente a ordem, mas a gente foi Belém, Betlehem, fomos Jericó, e logo na sequência houve um ataque ao campo de refugiados de Jenin, e a gente iria para Jenin. Aí decretaram, a gente estava até. Acabamos de sair, o Mohamed, esposo da Ruaida, deixou a gente no museu do Mahmoud Darwish. Tá. Aí ele, ó, daqui pro Arafat é pertinho. Eu queria muito ir pro Museu do Arafat, porque a gente chegou. Primeira parada nossa na Palestina foi na porta do Museu do Arafat, só que já tinha fechado. Aí nós ficamos esperando eles buscarem a gente lá. Então a gente queria muito ir. Aí ele falou, daqui você vai pro Arafat a pé, que é pertinho. Deu, legal. E eu, de uns anos para cá, com a tecnologia, antes eu imprimia mapa. Hoje em dia, pelo Google Maps, sim, você consegue andar em qualquer lugar, menos na Palestina. Não funciona. Aí eu ficava meio deslocado, assim, sem mapa, sorte de ter a receptividade palestina. Sim. Então, ó, vira aqui, entra aqui, e ia dando. Aí logo que a gente saiu do Mahmoud indo pro Arafat, a gente viu as lojas fechando as portas, tudo, nós, alguma coisa aconteceu. Aí a gente chegou no Arafat, o Mohamed liga pra gente, fala, olha, faz a visita rapidinho e vocês estão aonde? Então, Arafat, vou buscar vocês aí, porque teve um massacre em Jenin, 19 pessoas foram assassinadas naquele dia, inclusive uma senhora, da janela de casa, ela foi olhar pra rua e levou um tiro. Ele houve um massacre e nós vamos fechar por 3 dias, a Palestina vai fechar 3 dias seguidos. Vale ressaltar que quando a gente chegou na Ruaida, um prisioneiro palestino foi solto. E eles estavam comemorando, e ela estava explicando. A soltura deles. Sim, aí os palestinos passaram na frente da casa dela, vários carros. São heróis, né? Eles são recebidos lá como heróis. Sim, ela explicou que ele foi preso novo e ficou, acho que 15 anos preso. Impressionante. Era uma criança. Os prisioneiros palestinos, cada um tem uma história, cada um merece um livro para ser narrado. Tantos palestinos presos, e os palestinos fazem questão de comemorar. Agora, apenas te cortando, desculpa, nessa guerra desses últimos 2 anos, os sionistas proibiam
a comemoração dos palestinos quando recebiam os prisioneiros. Ou seja, até uma simples manifestação de alegria você é proibida. Eu fiquei admirada, que eu falei assim, nossa, parece final do Corinthians. Corinthians ganhou e as pessoas estão saindo felizes comemorando. Aí a gente foi tomar um chá, foi jantar e ela falou, amanhã Israel vai ter alguma coisa. Eles não deixam eu falei pra ele, eu fui dormir. Não deixa a alegria. Eu juro, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Porque se eles soltaram o rapaz, não tem por que eles fazerem alguma coisa, porque eles estão comemorando. Eu falei pra ele na hora de dormir, eu falei, é sério? Ele falou, amanhã vai acontecer alguma coisa. Mesmo assim, a gente saiu pro museu e aí acabou acontecendo sim, Meu né? Deus. Tem uma coisa que dessa história da soltura dos prisioneiros que eu queria mencionar. Isso você não vê em outras regiões. No Brasil você não vê. Tanto a gente, em questão política, a gente acaba tendo desaceitos até com pessoas do próprio partido, da própria ideologia, isso é normal. Mas no momento da soltura dos prisioneiros eu achei aquilo demais. Você via passando uma carreata, parecia um casamento, né, uma festa fantástica, com bandeiras do Fatah, com bandeiras da FPLP, com bandeiras da FDLP, com bandeiras do Hamas, com bandeiras de todos os partidos. Então, assim, existem as divergências, mas todos ali estavam comemorando a soltura daquele herói. E aquilo, assim, foi de arrepiar. Aí aconteceu o que aconteceu, o massacre. Aí a gente ficou 3 dias sem poder ir para longe. E ali já é uma dificuldade de se locomover, porque a gente, principalmente, como a gente não é turista no mundo, a gente é mochileiro, então a gente viaja junto com o local, viaja de ônibus local, de transporte clandestino. E na Palestina foi o local um dos mais difíceis de se locomover. Porque não tinha uma estrada certa. A gente ia para Ramallah e pegava uma van e no meio do caminho o cara voltava e pegava outra estrada porque os sionistas fecharam aquela pertos, né? Tipo, teve um lugar que a gente foi, não lembro onde foi, que a gente conheceu o Ael. Hebron, Al-Halil. Aí a gente foi para esse lugar e a distância muito curta. E a Ruaida falou, olha, vai depender do checkpoint. E eu não tinha passado num checkpoint como aquele. E ela falou, porque eu falei, mas é perto. Ela explicou quantos quilômetros era. Eu falei, mas não é tão perto. Ela falou, mas às vezes Israel fecha. E fica lá fechado. E pode ser que feche quando você estiver passando com a van. Eles olhar para a van e falar, não vai passar. E vai passar horas depois ou vai fechar até o dia seguinte. E eu fiquei, não é possível que é assim. E eu pensando, não vai acontecer com a gente, né? A gente vai conseguir passar. E a gente passou por uns apuros, assim, no checkpoint que, olha, eu costumo dizer que essa viagem foi a pior que eu fiz na vida. Pior e melhor. Agora, assim, desculpa te cortar, você trazendo isso, né? A gente sente o quanto um turista, né, sofre. Não. É incomodado. Eu ouvi muito quando começou esses ataques de Israel, desses últimos anos, porque a gente postava muita coisa, porque a gente tinha acabado de sair. Sim. E eu ouvia muitas pessoas falarem para mim, não, porque eu quero ir para Israel, para Palestina, para não sei o quê. E eu falo, eu não aconselho para Palestina. Não recomendo. Sim. Porque eles são muito receptivos. Eu digo não pela parte da Palestina. Porque, infelizmente, não é só palestino, sim, né? Tudo tem uma ocupação ali. Tem que passar pelas autoridades, sim, que ocupam, né, o espaço. Quando a gente passou, por exemplo, pro lado palestino, eu vi umas placas que dizia que não nos responsabilizamos por turistas nessa região. Nossa. Umas placas vermelhas. Olha, eu me arrepio, porque quando eu comecei a ver essas placas, eu não conseguia ler, porque ela é enorme. E são muitas. E aí eu falei para ele, eu tirei uma foto e fui traduzir, porque eu não falo inglês. Não entendia direito o contexto geral. E aí, assim, o contexto era, você turista que está nessa região, nós de Israel não nos responsabilizamos, pois aqui é uma área de terrorismo, que não sei o que, não sei o que lá. Deus. E, inclusive, quando eu já tinha voltado, uma vez uma mulher me chamou no Instagram e falou,
eu estava para ir para a Palestina, só que como que você entrou na Palestina? Eu falei, passando pelos checkpoints, porque infelizmente não é livre, Sim. né? Não é um caminho livre que você pode ir, você tem que passar, você tem que ser humilhado, porque eu fui, eu e ele, a gente foi humilhado todas as vezes. Mesmo Então, turistas. mesmo turista. Parece Mesmo que eles ficam com raiva de você, porque você tá passando pro outro lado. E aí eu falei para ela, mas por quê? Ela, porque a agência que eu comprei disse que não pode, que a gente só pode ficar na região de Israel. Aí eu falei, olha, tá vendo? Eu nem sabia disso, que tinha, inclusive em agências no Brasil, no mundo inteiro, Essa uma falsa, cultura, essa mentira, uma né? falsa informação de que você não pode passar do muro, porque ali é cheio de terrorista armado. Uhum. E essa placa, para mim, eu acho que é uma das coisas mais assustadoras, porque eu já estava uns dias na casa da Ruaida, na Palestina, e eu já tinha visto como que é a Palestina, né? Sim. Então eu falei, como que eles podem mentir assim descaradamente no território palestino ter essas placas, porque não é na Palestina ali, então não era para ter, né? E eles divulgarem essa fake news assim. Eu costumo dizer sempre, o povo palestino é o povo mais resistente, é mais forte do mundo. Não existe um outro povo que conseguiu resistir há tantos anos. Estamos aí quase 7 décadas, 78 anos de perseguição, de matança, de genocídio, de massacre, Sim. de terrorismo psicológico, Exatamente. de perseguição contra simplesmente um ato de um palestino ser libertado, né? Eles não querem ver nem a família dele feliz. Vocês estão proibidos de festejar. É uma coisa pavorosa. Apavorante. É pavoroso, é pavoroso. Toda vez que eu escuto, eu vou para a Palestina, eu falo, olha, eu Pense fiquei melhor. doente depois que eu voltei. Meu Deus. Eu tive depressão. Eu fiquei realmente bem doente. Inclusive, esse ano eu tive que fazer uma cirurgia bem séria e rápida. Porque eu sempre falo, quando eu estava lá, eu não percebia a dimensão do que é você passar um tempo na Palestina. Só que eu já apresentei lá sinais de desespero, porque teve uma passagem que a gente foi para... que a gente conheceu... Uau. Hebron. A gente pegou uma van. Já tinha passado o massacre do Jenin. E aí a gente pegou uma van, a Ruaida deixou a gente nessa van, e tava cheio de palestino, era só palestino. E a gente ia atravessar um checkpoint. E no caminho a gente conheceu esse rapaz, que ele tem a idade, deve ter a idade do meu filho, é meu amigo até hoje. E a gente foi conversando, e ele muito feliz. E eu ficava, é muito bonito, porque eu não conseguiria ficar feliz lá. E ele estava feliz de ver a gente lá. E ele, eu quero apresentar a minha cidade para vocês, e não sei o quê. E a gente foi o caminho com ele. Passamos no checkpoint. Na ida a gente ainda passou de boa, a volta que foi tensa. E ele foi levar a gente numa mesquita. Como chama a mesquita? Na mesquita de Abraão. E ele falou assim, ele pagou um chá pra gente. Eu quero pagar um chá pra vocês. Aí a gente tomou um chá com ele. E a gente falou que ia nessa mesquita. Ele falou, eu vou levar vocês até a porta. E na porta tem uma coisa horrível. Tem um checkpoint na porta da mesquita. E é cheio de metralhadora. Eu nunca vi isso. E eu parei lá na frente e ele falou assim, eu não posso ir na minha mesquita. Aí eu falei, como assim você não pode? Porque eu pensei que ele ia entrar com a gente. Aí ele falou que não podia. Desculpa. Não. E aí eu falei, virei pro Lucas e eu falei, como assim ele não pode? Aí ele falou, ele não pode, porque eles não deixam. E ele falou, eu vou esperar vocês aqui fora. E a gente entrou, conheceu, e aí já perde todo o brilho, né? Que aí você fala, como é que eu vou curtir? Como é que eu vou gostar de estar aqui? E esse rapaz não pode. Se a própria população não consegue curtir a vida dele. Não, ele não podia entrar. E aí eu saí, a gente achou que ele tinha ido embora. E aí ele tava lá esperando, ele falou, a minha mãe quer conhecer vocês.
E a gente foi, desculpa, Não. e a gente foi conhecer a casa dele. Ali E- na cidade, perto Sim, da era mesquita. Sim. pertinho da mesquita. E ela nos recebeu muito bem, porque, como eu já tinha falado, o A povo palestino. receptividade, sim. E é o que você falou, é um povo muito resistente, porque não é possível você ver o que acontece lá e você conseguir ser feliz. E pra gente é uma coisa tão impossível isso, mas os palestinos mostraram que é possível. A arte é uma resistência, a comida é uma resistência, a dança, a receptividade, Sim. O a idioma. fala, o idioma, o turismo. Eu acho que esse menino, ele queria que você fosse conhecer a cidade dele, porque isso por si só já é uma demonstração de resistência à ocupação, né, Lucas? Sim. E tem uma coisa que tem que se falar sempre que se fala do povo palestino, não existe ódio. Sim. Porque vamos ser sinceros, eu crescesse na condição que aquele menino Wael cresceu e que todos os outros palestinos crescem, seja em Gaza ou na Cisjordânia, que a gente sabe que são níveis de opressão diferentes. Sim. A opressão é diferente. Eu não conseguiria viver sem sentir ódio. Sem olhar para o próximo e falar, cara, eu quero que você morra. Sim. Eu não conseguiria. E nenhum momento que a gente esteve com o palestino, e a gente teve proximidades assim muito íntimas. Sim. Eu conheci amigos que eu já tinha contato há anos, por causa do trabalho que eu já fazia com eles, com jornalistas principalmente. Então a gente foi almoçar em campo de refugiado, foi para casa de pessoas. Então a gente teve um contato como se estivesse indo para casa de parentes. Sim. Em nenhum momento a gente ouviu reclamação. Mas isso, irmão, é uma coisa que é fruto de uma coisa que, tanto essa perspectiva, né, da Diana, quanto essa que você acabou de falar, é uma coisa que a pessoa só consegue sentir estando lá, viajando, vivendo naquele ambiente. Uhum. São coisas que a gente não consegue aprender lendo. Mesmo que a pessoa transmita isso pra gente, estar lá é diferente. Eu falo, Você vê, desculpa te cortar, a quantidade de materiais e textos e artigos e reportagens que a gente vê do sofrimento do povo palestino é imensa. Sim. A gente lê tudo, a gente se comove, só que basta apenas um único episódio acontecer com a própria pessoa dentro desse território. Sim. Que acaba trazendo tudo isso. Eu falo isso porque assim, tem um professor antropólogo do Rio de Janeiro que ele também fez uma viagem, né, para Palestina. E quando ele voltou, eu perguntei para ele como é que foi a viagem. Ele falou, Nasser, eu sou professor, já vivi em vários países, estudei. Eu não imaginava que no século XXI ainda há um lugar no mundo com tanta violação de direitos humanos nesse planeta. E de quem? De um país que alega a defesa dos direitos humanos. É a maior farsa. Uhum. Ele falou, essa é a minha conclusão, eu não posso falar mais nada. Exatamente isso. Exatamente. E a gente se acostumou a ver na questão palestina, principalmente de 2023 para cá, uma fase de uma certa agressividade, né? Que é o extremo, essa fase, que são dos bombardeios, mas existem outras de opressão que são cansativas, que são tipo coisas que acontecem todo dia que te cansam. Te cansam assim, de tipo, você se questiona da vida. Te derruba. Porque é igual, quando a gente não estava nesse conflito ainda, meses depois viria a acontecer, e as coisas do cotidiano na Cisjordânia, você já falava, é impossível viver nesse lugar. Você sabe que Cisjordânia tem uma flexibilidade maior do que Gaza, né?
Sim, A faixa mas de Gaza lá é o extremo. sim, mas existe uma diferença muito grande, e isso eu tenho percebido com os contatos que eu tenho, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, porque eu entrevistei muitos jornalistas, né? Sim, sim. Então, em Gaza, fora desse período de bombardeio, de, assim, desumanidade completa, e eu digo isso sendo, colocando a responsabilidade em todo mundo de permitir que isso aconteça, o mundo, eu digo o globo, todos Lógico, os sim, planetas, sim, sim. mas antes desse período, apesar de ainda ter o bloqueio de entrada de material de construção, de ração para gado, de comida, existia, mas eles conseguiam ter liberdade de circular dentro do território de Gaza. Apesar da ainda a fronteira de Rafah ser controlada, a fronteira com a Cisjordânia, a fronteira com o território israelense ser controlado, eles ainda conseguiam ter essa liberdade. Na Cisjordânia, a opressão são nas pequenas coisas, igual você não poder sair de uma cidade para outra em linha reta, igual você não poder, igual o Wael, que é muçulmano devoto, mora em Hebron, que está na frente de Jerusalém, e ou ele pega uma van que dura 4 horas, para ele atravessar um período que não levaria mais de 1 hora, ou ele pega essa van de 4 horas, ou ele pula o muro, que é o que ele costuma fazer. A gente viu na porta da mesquita de Abraão, essa que a Di comentou, e assim, a revolta, eu sou uma pessoa muito explosiva, então eu brigo muito, eu tento evitar, mas a todo momento eu ficava pensando, eu não posso brigar Porque com é esses ele que soldados vai. israelenses, porque eles vão descontar neles. Sim. Igual a Mesquita de Abraão tem uma das piores histórias da história da Palestina, que foi um massacre que teve Claro. de um judeu armado, sionista, nascido nos Estados Unidos, no Brooklyn, que se naturalizou israelense e foi para lá e cometeu um assassinato. Fuzilou naquele dia, acho que 29 palestinos, e mandou mais de 100 para o hospital. Baruch Goldstein, o nome desse assassino. E hoje ele é celebrado dentro de Hebron. As pessoas vão ao túmulo desse Baruch Goldstein fazer homenagem. Fazer Ele é, considerado um herói. vamos trazer para dentro da cronologia, um discípulo do Meir Kahane, que também é um dos maiores trashes que já pisou em Israel, que já pisou na Palestina, né? Eu falo Israel e Palestina não que eu reconheça o Estado de Israel, só para as pessoas se localizarem geograficamente. Sim. E hoje, quem são os discípulos desse Meir Kahane, do Baruch Goldstein, são ministros. Todas essas figuras que a gente vê aí comemorando o morte palestino são eles. Então, na porta dessa mesquita que houve esse massacre, que o Ael, nosso amigo, não pôde entrar, eu vi uma criança, pouco mais de 4, 5 anos, com a mãozinha segurando na grade assim, olhando para dentro. E uma soldada de 18, 19 anos passou e deu uma coronhada de fuzil na mão da criança. Então são essas coisas do cotidiano que tu fala assim, isso é todo dia. E um detalhe, irmão, que você estava falando, desculpa te cortar, sobre a questão do 7 de outubro. Na verdade, todo mundo fala que eles começaram. Isso aí foi um ato, não sei, terrorista, etc. Se a gente pegar a quantidade de violações nesses mínimos detalhes ou nesses massacres que aconteceram ao longo de todos esses anos, tudo levava a que uma explosão iria acontecer em algum momento. E até que demorou, né? E aconteceu isso em 7 de outubro. Houveram outras formas de se libertar, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam terrorismo, é uma palavra que popularizou demais e perdeu o significado, né? Então, o que é terrorismo? Vamos lá, dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a tradução para terrorismo é um ato político envolvendo civis, um massacre contra civis, que visa uma alteração no governo. Então, peraí, os Estados Unidos faz isso todo dia. Os Estados Unidos fez isso em toda a América Latina. Não teve um país da América Latina que escapou. Os Estados Unidos fez isso no Iraque, os Estados Unidos fez isso no Afeganistão, fez isso no Kuwait, fez isso no Irã. Tentou, né? O Irã resistiu. Então, assim, o que é terrorismo? Se a gente for usar, vamos usar a norma dos Estados Unidos para defender terrorismo? Não se encaixa aqui. Não se encaixa. Sim. Pelo contrário, se encaixa o governo de Israel, se encaixa o governo dos Estados Unidos, se encaixa a França na África, se encaixa
A Bélgica, na República Democrática do Congo, se encaixa a Espanha na América Latina, se encaixa a Europa e Estados Unidos em todo lugar, menos esses. Ah, mas aí quando a gente usa essa lógica, costumam questionar, mas a China e a Rússia? Peraí, onde a China colonizou? Lugar nenhum. Onde a Rússia coloniza? Lugar nenhum. Na verdade, o que a gente percebe é que existe uma mudança, né? Uma inversão de significados corretos dos termos, né? E Sim. acaba acontecendo essa enganação. Eles enganam. A mídia, ela acaba usando esses termos para poder enganar o público, as pessoas, os ouvintes, e infelizmente as pessoas não têm essa paciência de ficar filtrando, pesquisando. Eles não sabem que o direito a resistir a uma ocupação é um direito legal estabelecido na Carta das Nações Unidas. E que qualquer resistência é legítima. Armada, inclusive. Sim. E assim, falar da Palestina é muito complicado, porque é um sentimento igual. A Ruaida é uma grande amiga até hoje, a gente se fala muito, pelo menos 2, 3 vezes por mês, um manda mensagem pro outro, eu falo, cara, a Palestina é uma coisa que, assim, você não tá preparado para ir. Ninguém, por mais que leia, que estude, cara, que veja vídeo, ninguém tá preparado para sentir o que o palestino sente. Eu não sei se eu já comentei isso contigo, eu sou ateu e sempre fui muito bem acolhido pelos irmãos muçulmanos. E, por incrível que pareça, de todas as religiões que eu já tive o prazer de conhecer e de fazer amizade, eu nunca me senti mais bem recebido do que pelos irmãos muçulmanos. Até pelo estereótipo, assim, quando eu comecei a participar de trabalhos com muçulmanos, tudo, eu ficava assim, nossa, mas os caras não ligam para as minhas tatuagens, não ligam para o meu jeito de falar, não se importam. E na Palestina eu senti isso e foi um choque, acho que para mim virou assim muito. Foi quando tem um amigo que já é amigo de alguns anos, que a gente se comunicava pela internet, o jornalista Muat Armani, eu sempre posto coisas sobre ele. Em 2019 ele levou um tiro. Ele cobriu um assassinato, filmou um assassinato, publicou. Ele é jornalista de algumas agências lá. Na mesma semana deram um tiro no olho dele. Então ele perdeu o olho. Depois do genocídio de 2023, ele foi preso. Passou 9 meses preso, foi libertado. Agora ele está preso de novo. Então quando a gente esteve lá, a gente conheceu o Muat, tudo, e em determinado momento que ele, não, vamos para minha casa. Ele é de Deisha, próximo a Bethlehem, em campo de refugiados, que é o reduto da onde nasceu o comunismo palestino, foi daquele território ali. Então ele é muito histórico, aquela região que ele tá. E a gente foi tudo, e no meio do caminho, com tudo isso que aconteceu na vida desse cara, ele falou assim, vou pedir licença para vocês um minutinho, porque tá na hora da oração. E parou um carro numa montanha, que de frente era a Jordânia, dava para ver a Jordânia. Sim. E ele parou o carro ali, falou, vou parar num lugar bonito para vocês ficarem enquanto eu faço minha oração, é rapidinho, tudo. E ali é bonito. Ali é lindo demais. A Palestina é linda. Na verdade, toda aquela região lá, Tudo. que é a região do Levante, Sham, não é à toa que eles escolheram aquele pedaço, né? Para estabelecerem o estado deles. Sham, Síria, Líbano, Jordânia e a Palestina. É um lugar, é um paraíso. Sim. É um paraíso. Ele foi nos buscar em Ramala, né? Em Ramala. E eu vou levar vocês para conhecer minha família. Sim. E aí ele foi de carro dirigindo, eu fiquei com medo, porque ele só tem um olho. Meu Deus. Ele levou um tiro no olho e o outro ele não enxerga bem. E é montanha, né? Sim. Não é uma estrada tão simples. Sim. E ele foi parou numas águas termais, eu acho, e parou em lugares turísticos ali que a gente jamais iria, porque é meio local, assim. Não é tão divulgado ali aquela região, aquele pedacinho entre Ramala
ir a onde ele mora. E aí foi que ele parou para rezar, né? Aí ele parou para fazer essa oração, pediu pra gente, a gente sentou, né? E assim, a gente viajando em qualquer lugar que seja, tem uns momentos que a gente é muito próximo, muito unido em tudo. Só que ela é uma pessoa, eu sou outra. E às vezes ela se comove com alguma coisa, eu com outra, enfim, opiniões diferentes, pessoas diferentes, né? E ela sentou num banco ali de frente para as montanhas, né? Ficou com o ar pensativo dela e eu fiquei meio que assim, cara. Aí eu olhava para ela, não sei o que estava passando na cabeça dela naquele momento, aí eu olhava para ele e falava assim, cara, eu comecei a me achar injusto de, tipo, não ter uma crença, não acreditar numa coisa e aquele cara que passou por tudo aquilo ali que eu contei, parar naquele momento no meio de uma estrada, no meio do dia, para agradecer a Deus por estar encontrando com a gente. E assim, por isso que eu falo, a Palestina ela te dá um choque de tudo, de É, tudo. Todo segundo que Eu você tá tinha ali, um. alguma coisa vai acontecer que vai Sim, te fazer, assim, se questionar sim, o mundo, sim, sim. questionar a fé, questionar Tudo, tudo. tudo, A tudo. Palestina costuma ser, o meu professor sempre dizia, o divisor de águas Hum, entre o certo e o errado. Não é questão de ser palestino ou árabe, é questão de certo e errado. É questão de sim, justiça e injustiça. E Palestina representa muito bem os valores corretos, justos, certos, e, por outro lado, os valores do mal, a injustiça, a opressão. Parece que são duas frentes, uhum. sim. né? Mais ou menos isso. Ah, E tem também esse lance da gente, por exemplo, eu quando passei para o lado palestino, eu tinha um pouco de inocência mesmo, eu não sabia que era tão desenvolvido, eu pensava, meu, já que eles dizem que é tão perigoso e cheio de terrorista, não tem escola, não tem, então não tem museu, inclusive um dos museus mais incríveis que a gente foi na Palestina, que é o do Yasser, e tem uma sociedade ali toda estruturada, Sociedade culta. culta, A inteligente. sociedade palestina, se você pegar na história, ela foi uma das sociedades mais, como se diz, evoluídas, né? Avançadas uhum. da região do Oriente Médio. Sim. Ela sempre foi uma sociedade. Muitos palestinos têm até cientistas nucleares, né? Palestinos, lógico, eles não deixam isso Passar, né? passar, né? Para quem é do jornalismo, da fotografia, que eu comecei nessa área dentro da fotografia, né? Sim, Então eu tenho umas referências assim que eu gosto de comentar. A fotografia surgiu pouco tempo depois na Palestina já se estavam fazendo fotografias. Pouquíssimo tempo. Então, assim, tudo parece que os caras acontecia na Europa, mas os caras já estavam fazendo também. sim. Ou algumas coisas até antes que aquele lance de apropriação é, cultural, né? Que até hoje os americanos acham que foi os irmãos Wright que inventaram o avião e a gente aqui fala que foi o Santos Dumont. Sim, Então existe isso. E na Palestina foi um dos primeiros lugares a ter um registro fotográfico massivo do mundo. sim, Isso é muito louco. A cultura sim, sim, palestina é sim. A fantástica. Palestina é. Eu costumo dizer que é a alma do mundo, a Uhum, Palestina. Não podemos nunca imaginar que a nossa vida sem essa alma não vai ter humanismo. A causa palestina, se morrer, né, que não vai morrer, vai ganhar, vai vencer, pode demorar, né, mas eu acho que vai ser a vitória da humanidade. É uhum, uma batalha do bem contra o mal. Né? E isso a gente está percebendo nesses 2 últimos anos, o quanto o mundo se solidarizou com a. Isso é inédito, uhum. viu? Nunca eu, pessoalmente, vivi um período onde tanta gente se solidarizou com a causa palestina. Nunca. Inclusive, você falando isso, eu lembro que quando teve esse massacre, logo que a gente chegou na Palestina, eles divulgam lá, né? Então a TV mostra tudo o que aconteceu, mostra as pessoas que
o exército de Israel entrou num campo de refugiados e massacrou 15 pessoas, 19 pessoas que estavam na rua, pessoas aleatórias. Sim, sim. Foi indiscriminado mesmo. E aí eu achei aquilo horrível. Falei, não é possível. Porque ela já tinha falado que ia acontecer alguma coisa e aconteceu realmente no dia seguinte. E eu postei no Instagram. Eu postei uma imagem da foto da televisão dela, onde tinha uma mãe abraçando o filho, porque foi o enterro, né? E o Instagram apagou. Eu postei, uns minutos depois apagou. Sim. E eu achei aquilo muito louco. Eu falei, eu nunca vi isso acontecer. Sim. Aí eu postei de novo, o Lucas falou, eles vão apagar. Eu falei, mas como isso? Pois é. Porque eu nem... É o território deles, né? Instagram, Meta, é o território onde eles... Então, você não vai... Eles vão fazer de tudo para tentar... Na verdade, é uma guerra de narrativas, né? Não, inclusive, quando a gente ficou preocupado com as nossas mães, porque elas sabiam que a gente estava ali, não sei o quê, e eu falei, vai aparecer no jornal, porque isso é muito sério. Só que no jornal apareceu, porque no dia seguinte, um palestino... Foi numa mesquita. Foi na frente de uma mesquita e. Não, foi numa mesquita? Desculpa, na frente de uma sinagoga também e descarregou uma pistola. Sim, no dia seguinte, depois do enterro. Na própria. Em Israel mesmo. Em Jerusalém. Tá. Só a ordem cronológica para ficar tipo assim, parece que o cara foi ali do nada. Não, primeiro soltaram um prisioneiro palestino que foi preso durante 15 anos. Depois fizeram massacre no dia seguinte. Depois, no terceiro dia, esse palestino sozinho ele foi e descarregou uma pistola. Sim. Aí o que tinha na Globo? A manchete era que um terrorista... Eu fiquei chocada quando eu vi... Porque no dia que tinha acontecido na Palestina, não apareceu nada. 19. E eu perguntei, mãe, como é que tá o jornal aí? Ela, normal. Não nada. Aí eu falei, bom, nem vou falar o que aconteceu, porque eu vou alarmar ela à toa. Sim. E aí, no dia seguinte, ela falou, o que tá acontecendo aí? E eu nem sabia, né, que tinha aparecido lá. E ela falou, por que tá um terrorista aí, não sei o que lá? Aí eu falei, nossa, olha como as coisas... Tá vendo? É justamente por isso... que a gente não deve ficar confiando tanto nessa mídia. Sim. Esses dias o professor de jornalismo, né, aposentado, uma pessoa já muito experiente, me ligou e falou, Nasser, me fala uma coisa, como é que estão as coisas no Irã? Se eu quiser ir pela mídia aqui local, esse atual governo, o líder... tem dias contados, 3, 4 dias e já tá saindo, já tá com as malas prontas, já tá viajando. Eles organizam todo um cenário, né? Uma narrativa, exatamente. E isso, na verdade, é muito bem construído, Diana. São orquestrados. São vários grupos, departamentos, que cada um tem uma atuação. E a mídia, na verdade, tem a função de trazer apenas uma narrativa. Só que o que está acontecendo lá é uma tentativa de... Como é que se chama? Uma revolução branca, colorida, né? Você tem ali, por exemplo, as manifestações, né? Começaram de uma forma pacífica, foram sendo usados por vândalos, por infiltrados, espiões, gente paga, muito bem treinada, armada, começaram fazendo vítimas, matando pessoas, e aí uma pessoa morre na rua, você não consegue dizer a narrativa geral que o governo está reprimindo, só que na verdade eles que estão matando. Né? E é isso que acaba espalhando na mídia. ONGs afirmam mais de 500 mortos. É uma guerra de narrativa. Uma guerra de narrativas. Mas é uma narrativa que, assim, vou te dizer que não é só no Irã, igual vamos trazer da Primavera Árabe, a gente teve uma leva dessa. E agora, a gente teve recentemente no Nepal, nessa visita da Índia, a gente viu isso acontecer lá. Então o Nepal passou esses dias até, a gente estava... Na Geórgia. Antes na Geórgia.
Marrocos. Então, assim, aí a gente viu isso no Nepal que está acontecendo de dentro. É uma arma, na E você verdade, que eles percebe que usam. assim, eles capturaram agora esse pensamento mais novo, dessa nova geração, e estão deturpando uma coisa. Mas é um movimento que assim, não tem plano, não tem nada, é só um tumulto. É um Exatamente. tumulto que deve levar a um projeto que atende seus interesses. Isso, uma demanda externa. É uma demanda externa. Exatamente. É. E o Nepal, a gente viu isso de dentro. Sim. A gente chegou poucos dias não, um mês depois que aconteceu toda aquela loucura lá que todo mundo, vai mudar de governo no Nepal e não sei o que lá, revolução. Eu falei, não vai passar disso. Sim. E o Irã, ele é muito assim, mais forte e influente que o Nepal. O Nepal é também muito autônomo em si, tem um governo muito autônomo, tem uma proximidade gigantesca com a China, mas também com a Índia. Tá num ponto estratégico. Só que o Irã, os tentáculos do Irã, tentáculos que eu digo no bom sentido de abraçar, tá? São maiores. Igual a gente viu, a devoção que vamos trazer aos líderes xiitas na Índia. Porque a gente visitou a cidade de Lucknow, que é uma cidade muçulmana xiita, no meio da Índia, que você só via fotos do Ayatollah Khamenei, do Ayatollah Khomeini, do Sistani do Iraque. Você sabe que a comunidade xiita, ela tem a formação dessa comunidade, ela é um pouco diferente. Uhum. Ela ultrapassa fronteiras, né? O Ayatollah, para você ter uma ideia, o Ayatollah Sistani, ele é um líder nascido no Irã, Uhum. mas ele mora no Iraque. E ele é o principal líder da comunidade muçulmana xiita árabe. Uhum. Um dos principais. E ele também é tão humilde que se considera aluno do Khamenei. E o Khamenei também se considera um devoto do Sistani. Então, não existe essa questão de hierarquia. Eu sou mais poder. Apenas, talvez, entre alguns líderes que nem... Na verdade, se isso existir, Uhum. isso acaba tirando a reputação de um líder. Quando ele começa a se achar acima, né? Uhum. O Khamenei, por si só, ele representa o cargo do Wilayat al-Faqih, né? Que é a tutela do jurista. Não sei se você já ouviu esse termo, com certeza, né? Esse termo, ele representa a tutela de um jurista sobre a comunidade muçulmana. Uhum. Se ele der uma ordem, todos devem seguir. Lógico, é pouco usado esse poder, né? No entanto, existe um elo muito forte entre todas as comunidades xiitas do mundo com a liderança suprema do Irã. E a gente viu isso. E você viu lá isso. Pessoalmente, e agora ontem a gente estava trabalhando e eu estava vendo os pronunciamentos dos líderes na Caxemira, decretando apoio ao Irã, decretando apoio aos líderes. Os paquistaneses declararam durante os 12 anos. Na verdade, tem um número, diz que a maior manifestação, o Dia Internacional de Jerusalém, que é a última sexta-feira do mês de Ramadã, declarado pelo Imam Khomeini, depois do Irã, sabe onde é a maior manifestação? Acontece no Paquistão. Com, sei lá, quantos milhões de Mas o Paquistão acho que é a maior comunidade muçulmana do mundo, né? Do país. Eu acho que é na Indonésia, não é? A Ressala postou há pouco tempo atrás, eu até... A Indonésia, é verdade. Indonésia, Paquistão... Depois deve ser a Índia, talvez. Não, era a Índia, é verdade. É isso aí. E como é que foi essa viagem para a Índia? Vocês ficaram quantos dias lá? Primeiro, quantos países vocês já viajaram? Acho que 15, né? As aventuras acho que são 15. 15. E aí vocês fazem isso como uma programação, enfim, todo ano vocês têm que fazer uma viagem. É uma meta, né? Eu costumo dizer que as nossas viagens, para mim, pelo menos, é a minha terapia. Então eu trabalho o ano inteiro, vou lá seguindo a minha vida cotidiana tradicional, e aí a gente tem que, no final do ano, se dar esse luxo de desligar, desacelerar, a gente costuma dizer agora, né? Sim. E
todo ano a gente... Para mim é religião, né? Sim, Já sim, que eu não é tenho, tua religião. virou religião. Mas a viagem por si só, ela é um aprendizado. Dentro da nossa religião tem várias passagens do profeta Muhammad que ele recomenda. É mesmo? Exatamente, que ele recomenda que as pessoas viajem. Tem no Alcorão Sagrado, tem vários versos que Deus afirma, Siru fil ard, caminhem na terra. Uhum. Porque a viagem é aprendizado, Sim. a viagem é história, a É pessoa introspecção. aprende, a pessoa consegue sentir uma coisa, ver uma coisa que não consegue ver lendo um livro ou vendo um filme, é outra coisa. É diferente. Né? O E próprio profeta Jesus teve, né? Palestina, Sim, Egito, sim. Líbano e Jordânia, né? A narrativa Sim. bíblica de Jesus Era um passa mochileiro. por mochileiro. Mochileiro, sim, Então, ele dos nossos. E essas viagens vocês fazem e vocês ficam nos lugares, enfim, gostam de estar no meio das pessoas, do povo. Do povo. É. Tem a gente, assim, que viaja, a gente conhece outros também. Então tem uma rincha interna entre turista e viajante. Sim. A gente é viajante. O turista é aquele que, por exemplo, vai para Israel e vai visitar Belém, que na verdade é Betlehem, uma cidade que fica dentro da Cisjordânia, e ele nem sabe que ele está na Palestina. Porque é vendido o pacote turístico ali, você vê um monte de europeu indo ali para visitar o lar onde Jesus nasceu. Então, peraí, ali Israel diz que é como se fosse Israel, mas Betlehem é Cisjordânia. Palestina, sim. Então, assim, esse é o turista. E a gente é o viajante. Igual, eu costumo dar um exemplo que ilustra muito quando você vai a Cuba. Cuba também é um choque de realidade muito grande, porque existe uma programação turística que você vai encontrar praia, Caribe, e das melhores coisas, e comida, e lagosta, enfim, tudo que tem de melhor em Cuba. Que se resume para o turista, Havana e Varadeiro. E os cubanos que você encontrar ali, que o cubano esse período de 60 anos também de embargo, eles aprenderam a falar o que o cara quer ouvir. Então, o cubano que reage com esse tipo de turista, ele vai falar mal do governo. E vai ganhar uns dólarzinhos ali, porque o turista quer ouvir aquilo ali. E existe uma outra programação, que é uma programação política. Que aí você vai para um roteiro... Existe muita programação que sai daqui do Brasil, de escola, de grupos, enfim, que faz essa programação política. Que aí também você só vai ouvir o que você quer ouvir. Que é que o governo é bom, que tem a melhor educação, que não deixa de ser. Só que aí o que tem no meio termo disso? No meio termo disso tem a pessoa comum, do cidadão comum. Que é o quê? Que é aquele que tem dificuldade com a cardeneta, que tal dia não tem leite, que ele não sabe quando vai voltar a farinha, que para ele o governo é sim bom, porque ele tem toda a assistência médica. Sim. A gente ficou em casa de cubanos, aí você quer especular, você quer saber. O cubano ele tem uma taxa ilusória de água, uma taxa ilusória de luz, que não dá centavos. Então, aí você vai ver na realidade a dificuldade que é de sair de uma cidade para outra. Então você vai ter os dois lados. E viajar como viajante é isso. É você entrar na realidade das pessoas. Tanto é que até na Índia, todas as experiências que a gente faz essa imersão de vamos viver junto com eles. Sim. Então, existe dois tipos. Por exemplo, para sair de Delhi e, por exemplo, para Dharamshala, que é a cidade onde abriga o Dalai Lama, o turista ele pega um super ônibus, ou ele vai até de avião até o Punjab, e dali ele faz algumas horinhas umas 3 horinhas num ônibus legal. Difícil vai ser ele fazer como nós fizemos, fazer um trem até o Punjab de 10 horas, depois até uma outra cidade que você nem sabe se vai ter ônibus, depois você pegar uma estrada que você olha assim e fala, cara, eu vou morrer nessa estrada. Só que ali você vê a dificuldade do povo, o que o povo enfrenta, o que o povo come, porque a realidade da comida é da estrada. Sim.
E a Índia, totalmente ela tem essa receptividade com os Com turistas. Como é que é a Índia? Tem, Já que é o tem. último país, não vamos falar dos 15, né? A Índia Mas- é muito receptiva e a gente, essa última viagem, a gente sentiu uma diferença enorme, assim, porque a primeira vez que a gente foi para a Índia, a gente também ficou 30 dias, ficou bastante, rodou, assim, o Triângulo Dourado, que é aquela parte mais turística também, pegou umas cidadezinhas mais locais, e eles são muito... Que palavra eu uso? Para não soar agressivo, eles são muito sufocantes, assim. Aquela Índia de 9 anos atrás. Tá. Então, você tá andando na rua, eles vão te oferecer tuk-tuk. Se você disser não, eles vão ficar andando com você durante 2 quilômetros. Só para te oferecer. Sim, aí Não eles desgrudam. pedem para tirar foto com você, famílias imensas, assim. Pega a criança e joga no teu colo, aí você tem que tirar foto com todo mundo. Não ligo, assim, para mim é bagunça, né? Só que a Mas gente eles sentiu... fazem isso para tirar alguma coisa Não. da pessoa? Ah, não. Então, Mas eu li uma vez, porque eu fiquei bem curiosa com essa história de tirar foto, porque a gente não conseguia andar em lugar nenhum na Índia, na primeira viagem. A gente foi no Taj Mahal, em qualquer lugar que a gente ia, a gente tinha que parar tudo que estava fazendo, e eles, quando eles tomam coragem, ver que alguém pediu, aí fazia fila. Para tirar uma foto com você? E aí, como a gente é meio aberto, assim, a gente gosta Vocês também. podiam cobrar, né? E aí, $1 cada foto. eu comecei a reparar, eu falei, nossa, mas não é para todo mundo que eles pedem, né? Não tinha muito turista, como hoje em dia tem mais. Antes não tinha tanto turista. E a gente via passar as turistas e eles não pediam. Eu falava, eu acho que é porque a gente é muito simpático. Porque a gente já tá na brincadeira, né? A gente também tá gostando de ver uma mulher de sari, a gente também quer trocar esse contato humano, assim. E esse ano foi bem diferente. Eu acho que eles estão mais reservados e a gente vem notado nos últimos anos, por isso que eu quis tanto voltar na Índia, que tem muito youtuber que usa a realidade mais humilde da Índia para criar conteúdo, né? Não acho, para mim não é conteúdo, né? Na verdade é uma forma preconceituosa de retratar um país. Então eles pegam a comida, o jeito que eles fazem a comida, a sujeira, o jeito que eles cuidam das suas cidades. E eu falava para ele direto, a gente precisa voltar para a Índia e mostrar que não é assim, não é só isso e não se resume a isso a Índia, né? Você desrespeitar a forma que a pessoa faz a sua comida, a cultura dela, para mim, é a pior faceta do ser humano. E a gente viu que eles estão diferentes, assim, eles estão mais cautelosos, eu acho que por isso. Existe uma questão cultural também, não sei se você concorda, né? De que o país tem que estar preparado para receber turistas. Porque tem lugares que você vai, infelizmente acaba acontecendo um certo tipo de abuso do turista. Eles veem que é uma pessoa de fora, aplicam, existem restaurantes, por exemplo, que eu fiquei sabendo na Turquia, que tem 2 tabelas, dois cardápios. Um para estrangeiros, tem preços absurdos, ou até mesmo vendedores, lojistas, né? Quando ele te oferece. Isso se aplica para os dois lados. Sim. Por exemplo, em Dharamshala, que é a cidade do Dalai Lama, lá onde ele mora, os locais eles são meio assim com o turista, porque os turistas tem turista também que é abusivo, né? Você tá ali tomando um chá, eu tô vendo um muçulmano tomar um chá, vou filmar ele e sem respeito nenhum. Acaba invadindo, né? Sendo muito invasivo. A gente vê isso o tempo todo, a gente fala muito disso, muito, 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 de ver os viajantes ou turistas ter esse comportamento desrespeitoso com a galera local, invasivo. Então eu acho que os dois lados assim tem que se equilibrar. Eu adoro a Índia, eu não consigo falar mal dela. A galera fala, e como é que você come? Porque justamente por causa dessa divulgação... que eles usam um pouquinho de pimenta, muita. Né? Ele não gosta, eu gosto. Então a gente vai de peito aberto e abraçando todas as experiências. Que legal. E agora essas viagens
vão se transformar em um documentário, né, Lucas, que você tinha falado para mim? Então, na verdade, toda vez que a gente viaja, porque eu comecei assim, tá tudo ligado, parece que a nossa vida tá ligada à viagem, parece que se tirar a viagem, a gente fica meio, e agora, o que a gente faz? Fica perdido. Sim. Eu comecei a fotografar também quando minha filha nasceu. E logo que ela era pequenininha, a gente foi para o Machu Picchu, foi a primeira viagem internacional. Tá. E ela, eu tenho orgulho de falar que é a primeira turista a fazer a trilha Inca. Primeira turista. Bebezinha de colo no meu Vocês ombro. fizeram no questão de colo da levar mãe. ela. Sim. E Ela tinha nem um ano. Ela não tinha um ano. E assim, quando a gente voltou, eu falei, cara, a gente passou por tantos locais, tanta coisa que a gente viveu e eu não tenho uma foto legal, sabe? Então eu comecei a fotografar a partir dali. E fotografar minha filha, fazer vídeo dela crescendo. E do mesmo jeito que ela foi E foi pintando, gostando de tirar foto. e fui entrando nessa. Então, assim, parece que a viagem tá ligada a isso. E hoje, se tira a viagem, assim, parece que a gente meio que fica sem... É a terapia. Sim. A gente fica aí. Você terminou a viagem, já está programando a próxima. Não, a Já gente tá numa viagem pensando na outra. Exatamente. Você falou do Irã e a gente ficou. Que a gente tá nos nossos projetos assim, futuros. E conhecer o Irã é o meu sonho. Não conheceram ainda? Não. A É gente uma tentou. falha grave. A gente tentou algumas vezes ir para o Irã. Primeiro, vamos explicar. O Irã, para gente brasileiro, você não compra passagem na fácil. Você não tem voo direto. Não tem voo direto. Sim. Você entra no site igual que a gente costuma usar, da empresa que a gente costuma usar, Irã não tem. Sim. Não Porque tem Irã. Não tem Irã. Então a gente tentou ir para o Irã quando a gente estava na Turquia. E a gente foi para a Turquia 2 vezes também. E uma, não lembro o que aconteceu, a gente acabou ficando na Turquia mesmo. E na segunda teve uma nevasca gigantesca no Irã, que parou. Aí fecham os aeroportos. Fechou tudo. Aí a gente. Não, só que a gente só faz terrestre. Então a gente ia por. A gente ia fazer Geórgia, Armênia e descer Irã. Um roteiro totalmente maluco, né? E depois voltar ao contrário pela parte sul da Turquia. Mas aí teve uma nevasca histórica, tipo, parece assim, ó, ainda não é a hora. E vocês têm que superar essas enfim, Obstáculos. esses obstáculos, né? Isso. Eu pintei uma. E aquela história de ficar preso no meio da fronteira da Índia com a Nepal. Mas você foi se meter nisso? Cara, foi assim. Aquele frio. Não, essa dói até de lembrar, porque é recente, é um trauma recente. Pois é. Né? Eu lembro que dava de madrugada assim, eu olhava pra de deitada no chão, assim, gelado, e ela com frio, e eu também com frio. Só que a gente ainda vive nessa sociedade patriarcal, né? E eu ficava assim, cara, minha responsabilidade é ficar acordada aqui. E toda a região de fronteira no mundo, ela é perigosa. É lógico. Não Não, tem. e é aberto. E é aberto. Mas a gente passou um bocado, porque a gente chegou num horário, a gente foi até, me fugiu o nome da cidade agora, a cidade que é a fronteira, e a fronteira tá assim, aberto 24 horas. Não caiam nessa, não é. Porque dá tal hora, é um lugar afastado. Sim. O indiano, ele fecha a porta ali e vai dormir, e o cara do Nepal a mesma coisa. Sim. Então fecharam dos dois lados e a gente ficou preso no meio, na zona verde. Não tinha como voltar, não tinha como ir pro outro lado, e você não pode se hospedar, porque você precisa do visto, e a gente não tinha o visto. E o cara que dá o visto tá dormindo. Dormindo. Sim. E tava um frio de 5 graus. Meu Deus. E aí? Não, inclusive a gente acabou ficando na rua porque não tinha hotel. Aí a gente acabou, não, então vamos sentar aqui e esperar, né? Sim. Os caras abrirem. Mas a gente deu sorte, tinha um guardinha nepalês que a gente foi perguntar, vamos perguntar para ele, e aí ele falou pra gente voltar lá na embaixada na imigração indiana. E aí a gente voltou, falou para um rapaz do rickshaw levar a gente chegou lá, o cara tava dormindo. Mas aí a gente depois ouviu o telefone, né? Aí o cara levantou assim, limpando o olho, o tiozinho, um rapaz indiano. Novinho. Porque esse soldado devia estar lá do lado do Nepal ligando, tô mandando, libera os caras aí, alguma coisa desse tipo, sim, né?
E o cara, tipo assim, a gente ouviu o telefone, ele deve ter atendido, falado com o cara, ele já abriu a porta. Que a gente tava ali, tipo, vamos esperar abrir, né? Aí ele abriu a porta, já veio atendendo a gente, já sabia o que era, a gente já foi pro lado nepalês, aí esse nepalês. Olha pra você ver como a gente vive numa sociedade brasileira caótica, porque é Corrupta. corrupta. Porque eu já tava pensando assim, cara, a gente vai ter que pagar propina pra esse Pois soldado. é isso que eu ia falar. Vocês não pensaram em pagar? Não, aí já tava na cabeça assim, deu, nossa, lá vai mais uns dólares aí só da propina do cara, né? Aí voltamos com o visto a saída indiana, carimbada. Aí esse soldado pegou a gente, levou a gente pra imigração nepalesa, porque ele é soldado da fronteira. Sim. Ele não é responsável pelo setor de carimbo de nada. Levou a gente, acordou, provavelmente superior e não sei o que lá. E a gente passou, entrou. Quando eu olhei pra ele, porque a gente saiu da imigração nepalesa já com visto, e ele lá pro lado de fora no portal, tudo. Quando eu olhei, falei assim, a hora de pagar o Cafezinho pra ele. cafezinho do cara. Ele olhou pra gente a uma distância longa e fez o sinal Namastê. Eu falei, cara, Ele não o vai cara ele só quis ser Ajudar. gentil, só agradecer quis só. ser, Sim. ser bondoso, sabe? E a gente tá Sim. tão viciado em coisas. A gente acostumou, banalizou o errado, né? Sim. Porque no Brasil tudo é num jeitinho brasileiro. Então, Sim. quando a gente se depara com isso, não acontece fora, é raro acontecer. Acontece, mas não é como é no Não Brasil. é como, sim. Por sim. exemplo, o celular, né? Eu falo muito do celular. Falo, na Índia, as pessoas falam, mas lá é tão pobre, as pessoas são bem... Pode roubar. Eu esqueci o celular no ônibus dessa última viagem. Desci do ônibus, todo mundo desceu, e eu desci por uma das últimas, e deixei no banco. E ele já estava negociando um tuk-tuk na frente do ônibus. O ônibus já estava saindo. O rapaz desceu, fez assim para mim, tipo, seu celular, você esqueceu. Isso no Brasil acontece? Sim, acontece, mas é raríssimo. Depois, de novo, né? O que aconteceu com o celular de novo? O celular, essa história do celular é tão louca porque isso aconteceu da primeira vez, há 9 anos atrás. E agora repetiu. Ela perdeu o celular na rua, aí veio um cara atrás da gente, Não, mas o cara e andou como muito. eles ficam, eram mais antes, hoje em dia é menos, mas eles ficam te chamando toda hora. Você achou que eles... Muita gente fica te chamando. E você só fica, não. Porque você tá indo, né? O foco ia ir para algum lugar. E esse rapaz ficou, madame, eu, não. E aí teve uma hora que eu olhei, né, aí ele com o meu celular. Aí eu, meu Deus. Aí eu Ele peguei tava o te celular chamando para te dar o celular. Não, sim. e eu tinha deixado lá perto do hotel, que ele tava perto do hotel. Ou seja, existem... Tudo bem que o país é um país pobre, que a sociedade é diferente, né, culturalmente da Sim. nossa, que a gente se considera aqui no Brasil, a sociedade O ocidental, Ocidente, né? civilizado, tal, a comida é feita de um jeito diferente. Só que existem questões e valores, especialmente humanos, Sim. honestidades, Que são existem muito levados a características sério. morais Sim. que precisam ser levados para fora, transmitir uma outra Índia, Sim. diferente daquela que os Por youtubers... falar nisso, a gente teve uma experiência no começo da viagem em Dharamshala. A gente conheceu uma família, a gente chegou no hotel, aí é engraçado que a gente chegou, eu falo que, desde que eu fui para a Palestina, eu falo que nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida é porque Deus quer que seja desse jeito. Nunca vai ser como você quer que seja, vai ser do jeito dele. E a gente chegou e não achava hotel. A gente tinha muitos hotéis, todos que a gente ia, não tem vaga. Então a gente estava cansado, tinha viajado 10 horas de ônibus, e com frio, porque estava muito frio, e aí já nervoso, ele nervoso no canto, e quando ele está nervoso eu não mexo com ele, e vice-versa, e a gente foi andando, procurando, entramos nesse, e eu falei assim, vamos focar num restaurante indiano, que seja indiano, porque tem muito refugiado... Imigrante tibetano. Refugiado não.
imigrante tibetano. E era os que a gente estava indo. Falei, vamos focar no indiano. E a gente entrou no primeiro indiano que viu. E ele falou, tem vaga, não sei o quê. A gente ficou ali. Quando a gente tá ali acertando, a gente conheceu o Coco, que é um indiano que estava viajando com os pais, né? E a gente ficou conversando ali, ele todo receptivo, não sei o quê. Foi meio que o primeiro contato na Índia, que a gente tinha chegado, ficou um pouquinho em Delhi e já foi pro norte. Sim. E ele falou assim, a gente vai viajar, amanhã a gente vai conhecer a cidade do Dalai Lama, que é mais afastado, a região que ele tá. Você não quer vir com a gente? Vocês não querem vir com a gente? Não sei o quê. A gente foi com eles, ele, a mãe e o pai. E foi a viagem inteira, assim, eles tratando a gente que nem criança. A gente ia tomar um suco, eles, não, a gente paga, a gente vai não sei o quê, a gente vai almoçar, tudo era eles, já ia na frente, a gente tinha meio que brigar. O Oriente, ele tem essa característica, eu acho, né? Isso incrível. O Oriente, ele gosta de realmente acolher. Não, e te fazer sentir que você tá sendo... Que você é o responsável por ele, que você deve ser tratado como se fosse o dono da casa. Sim, Vem aqui, fica aqui na minha cama, come a minha comida. Exatamente assim. Isso mesmo. Passou o dia inteiro, passeamos com eles e no final a gente foi agradecer, se despedir deles, porque eles iam voltar para Delhi, eu acho, né? Eles eram de Eles são de Gujarat, que é o estado do primeiro-ministro. Sim. Sim, e aí eu fui agradecer, eu falei, muito obrigada, agradece a sua mãe, que ela já tinha ido se recolher. E sabe o que ofende eles? O obrigado. Não, porque ele falou assim, não me agradeça. Não, Porque eu tratei vocês do jeito que o indiano quer que vocês se sintam. Que legal. E a gente explicou que a gente tá aqui, é engraçado que a gente tá aqui justamente por isso, não só porque a gente gosta da Índia, que a gente quer viajar, mas a gente quer mostrar, né, para os amigos, para a família, porque a gente não tem pretensão de ser influencer de nada, muito menos eu, mas a gente quer mostrar para o nosso, para nossa experiência, nosso meio social ali, as pessoas que a gente conhece que, cara, a Índia não é isso, tanto que eu ouvia muito, mas você vai comer na Índia? Vou comer na Índia, tem comida boa na Índia, tem restaurante bom, tem cozinheiro bom. Que eles mostram aquelas imagens, aqueles vídeos lá, às vezes muito estranhos. E é muito normal, porque pra gente é diferente. A pessoa vai... Só que ele não entende que esse vídeo, essa publicação vai causar um mal. Eu acho que entende. Sim. Às vezes alguém não pode... Porque, por exemplo, quando você... Vamos dizer o seguinte... Olha, eles comem no chão. Não. Olha o que eles estão comendo. Mas é o que eu sempre falo. É muito fácil, né, pra gente aqui no conforto, a gente julgar como que alguém come. Mas é a realidade deles, a maioria. Sim. Então você não pode tirar sarro, você não pode achar engraçado, você não pode usar aquilo para causar impacto no público, para poder ganhar like ou sei lá o quê. Infelizmente, eu digo o seguinte, enquanto houver pessoas para consumir tal coisa, vai ter gente para produzir. Sim. E infelizmente a gente sabe que as coisas negativas, mesmo que sejam mentiras ou que sejam fabricadas, como é no caso do Irã. O Irã é um dos países que tem uma tecnologia assim, de alto nível. Sim. A gente viu recentemente um tratamento para um diagnóstico de câncer de mama no Irã, que sai a 15 segundos. É o mais rápido do planeta. Acabou de lançar 3 mísseis agora, né? Enquanto o nosso, junto com o coreano, sul-coreano, caiu, o Irã lançou 3 no mesmo intervalo. A gente fez uma exposição com o Sheik e ele mostra as facetas do Irã. Sim. E eu fiquei reparando na plateia, porque ele fez colocou um telão e a gente ficou, sei lá, 1 hora olhando todos os feitos do Irã, universidade, qual a porcentagem de mulheres frequentando, formadas, né, em cargos de comando dentro do Irã, que eu ficava, a gente meio que eu conheço um pouco mais. Você sabia que em uma época uma mulher foi a responsável pela guarda pessoal do Imam Khomeini? É mesmo? Eu não sabia. Então, essas coisas... Por um período,
dentro do Irã era uma mulher que era responsável. Essa mulher, ela faleceu, mas a gente fez um vídeo sobre ela no Olha que iSala. massa. São poucas coisas que na verdade o Ocidente isso não alimenta, isso não Não causa interesse. isso não interessa ao Ocidente. O Ocidente Sim. tem um interesse em trazer o Irã atrasado, o Irã Demonizado. fechado, demonizado, que reprime, que bate, que não tem liberdade, que a mulher é isso, que o véu é isso, que é uma obrigação. Só que esse lado realmente do Irã ou de outros países que não são aliados, Sim. porque existem países no Oriente Médio, eu nem gosto de usar esse termo do Oriente Médio, porque é um termo imperialista, né? O certo seria a Ásia Ocidental. Tem países ali mesmo que são muito fechados, só que não são perseguidos pela mídia americana Sim. porque são aliados, Sim. né? É como acontece com a Índia. Exatamente. Por isso que eu tava falando, as pessoas vão lá, a pessoa ela quer ver a Índia pobre, suja. Me perguntaram, mas aí é tão sujo? Eu falei, não tanto quanto a política brasileira. Sim. Nossa política ganha. Uhum. E é seguro? Eu falei, eu sou um gringo andando com um celular à noite num bairro que eu não conheço. Você faria isso? No Brasil? No seu? Uhum. Então, assim... Então aí é melhor, então você... Sabe, existe essa já começa a julgar, já começa a falar. complicado. Esse extremismo. Meu, é bom a gente ter ali, olhar para a realidade de uma forma neutra. E eu acho Qualquer que lugar tem pontos negativos, positivos. E eu acho que o principal é você não tem o direito de julgar a cultura de ninguém. E você, se você está indo viajar para conhecer, você tem que estar aberto a todas essas perspectivas. Sim, a sim. todas As essas positivas e as negativas. Você está indo conhecer, depois você volta para o seu país, depois você volta para a sua terra, você traz essa experiência, você faz as suas críticas, escreve, registra, transmite isso para o seu meio social. É isso. Não pode se considerar superior De maneira aos nenhuma. outros. Até porque a gente... Nossa, no Brasil, a gente não faz isso. No fulano, não faz meu. Olha, eu costumo dizer, Nasser, até na questão da política, as pessoas nos últimos anos ficaram muito direita e esquerda. E acha que isso funciona no mundo inteiro. Sim. Não funciona. Vamos dizer o seguinte, igual hoje, atualmente, o país mais anti-imperialista que existe é o Irã. E o Irã não é comunista. O Irã não é de esquerda. O Irã não é comunista e nem de direita. Então, Existe um lema dentro do Irã que se chama não ao Ocidente, não ao Oriente. E sem a República Islâmica, que é o modelo. O Irã criou um modelo que eles querem mostrá-lo como um modelo falso. E é essa referência que as pessoas não conseguem entender. Sim. Igual, eu até tomei um choque porque eu tinha uma visão, uma visão de fora do governo do Narendra Modi. E quando a gente chegou lá agora, dessa vez mais politizado, mais prestando atenção nas coisas, eu nunca vi em nenhum país que eu fui o maior número de construção de estrada do que na Índia. Tá avançando. Muito rápido, muito rápido. E a devoção do povo mesmo. Como eu disse, a gente está em contato com as pessoas normais, trabalhadora, classe trabalhadora. A admiração deles pelo líder, que no caso é o Narendra Modi. Então sou eu, Lucas, brasileiro. O meu título de eleitor é no Brasil. Eu tenho que escolher o líder daqui. E às vezes entra um que eu não quero. Então é justo eu questionar a política que os indianos escolheram lá? Ou até o estilo de vida deles, É diferente. A cultura deles. Eu não posso ficar me impondo. Quem sou eu para ficar falando isso? Né? E eu acho que falta um pouquinho mais de bom senso para as pessoas amadurecerem um pouco mais esse pensamento. E jornalista sabe muito bem, Lucas, que existe uma como é que fala? Boca de canhão, né? Existem pessoas que gostam simplesmente de ficar replicando, ficar alimentando aquilo que a grande mídia quer saber, né? Então ela sempre vai repetir, sempre vai justificar, sempre vai falar 500 mortos, 500 manifestantes, repressão, não sei o que, o regime dos ayatolás, tal, enfim.
Muita coisa legal. Hoje foi a conversa bem interessante, né? Passou 1h30, nem sentimos. Fala de viagem, de cultura, de arte, a gente Foi muito fica. bom. Vocês têm que voltar mais vezes aqui. Sempre, né? Passou o nervosismo? Passou. Que legal, então tá ótimo. Muito obrigado. Vocês querem deixar uma mensagem? A gente já está encerrando o programa. Eu queria agradecer primeiro. A Di já agradeceu no começo, eu fecho a minha parte agradecendo Nada, que ao isso. convite da Ressala. Dizer que pode contar com a gente sempre. Estamos aí. E podem contar com a gente também sempre. Agradeço. Mas tá A lá gente o sabe. espaço onde a gente quer trazer essas histórias, né? Trazer mais conhecimento, mais cultura, mais experiências para as pessoas terem uma perspectiva melhor de vida, conseguir entender melhor o diferente. Uhum. O Islã é diferente, sim, só que é muito bonito quando a gente conhece, né? O Irã é diferente, as culturas, a política, a Palestina, tudo isso são coisas que a pessoa precisa entender para depois começar a julgar, Uhum. né? Ficar consumindo o que a mídia produz só não é legal, certo? É bom sempre ouvir O outro o lado. outro lado, né? Tem que Isso ser, mesmo. respeitar não é o bastante. Você Exatamente. respeitar é uma obrigação que a gente tem. Com certeza. Agora, entender aí, a gente já começa a caminhar para o lado correto. Exatamente. Evoluindo. De Sempre evolução. evoluindo. Certo, Diana? Certo. Quer deixar uma mensagem? Eu quero agradecer de novo por nos receber aqui. Estamos abertos e sempre à disposição de vocês. Nós que estamos à disposição, eu que agradeço por terem vindo de tão longe para esse programa, deixarem seus afazeres. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs. Encerramos o nosso programa e até o próximo episódio. E que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.